Salve, salve, meu vencedor, minha vencedora. Que satisfação tê-lo aqui nessa aula. Agora trabalhando texto em tópicos, trabalhando propriamente a especificidade de um organograma, como montar essa redação, esse estudo de caso, às vezes cobra nesse mesmo princípio. Como fazer isso? Qual que é a diferença de um de outro? O que eu preciso fazer? Vou mostrar. Tem muita gente que morre de medo e eu vou te afirmar. Eu vou te afirmar com todas as palavras. Eu acho mais fácil uma redação que é em tópicos, seja ela em tópicos expositivos, etc., estudo de caso, que uma redação que não tem tópicos. Eu acho mais fácil, tá? Isso porque a banca já te dá aquilo que ela quer que você responda, aquilo que quer que você fale. Então, assim, acaba que é mais fácil, entendeu, linha de raciocínio? Eu gosto, eu sou fã e a gente vai pra cima quebrar tudo, tá? Pega o bizu, vem comigo, ó. Vamos ver aqui como é que tá funcionando esse negócio, ó. Bem, a discursiva em tópicos. Resumo. Resposta obrigatória dos tópicos. Então, você vai ver, eu vou mostrar exemplo, alguns tópicos que quando vem na redação, você tem que colocar, não tem como. Não tem meio termo. Eu acho que é por isso que o povo tem medo, né? Porque fala, mas se eu não der conta de responder, aí lascou. Redação em tópicos, você tem que dar conta de responder os tópicos, senão dá muito errado, tá? Então, acho que esse é um princípio aí, né? Que a galera às vezes tem medo. Retomada da ordem apresentada pela banca, beleza? Então, se lá tiver A, B, C, você tem que fazer os seus parágrafos de acordo com A, B, C. Eu vou mostrar para vocês com um exemplo bonitinho, mas já vai entendendo, né? Vai ter que fazer na ordem aqui, no máximo uma introduçãozinha, vocês vão ver agorinha, tal, bonitinho, mas tem que ser na ordem, tá bom? Retomada na ordem, não se esqueça. Citação que vocês viram, né, em aula passada, como funciona? Ela serve para validação, até porque quando a redação ela é em tópicos, é muito mais para entender a exposição do que você entende, etc., do que a opinião alheia de um filósofo, sociólogo, etc. Então, você usa, mas é para validar. É tipo assim, ó, desculpa a expressão que eu vou usar, mas você é tão fera, tão fera dá para usar, né? Você é tão fera que na lei fala sobre isso também. Você é tão top no seu argumento que um filósofo fala sobre isso. Você é tão braba que um sociólogo fala, que na história tá falando, entendeu? Tipo, você traz à tona aquilo que em outro lugar é possível ver. Então é isso, essa é a linha de raciocínio. Fechou? Tá. Continuando. Vocês vão ver aqui a respeito de coletânea, ela dá o fundamento da escrita, com certeza. No caso do estudo de caso, inclusive a coletânea aí usa-se bastante, você pega até nome, né, dos personagens, etc. Tá? A linguagem é real, o texto é de conhecimento específico sempre, preferencialmente 4 parágrafos sempre, 3 frases, aquele mesmo processo, ok? Quantidade máxima de linhas, é óbvio que eu uso como base 30, mas mudou o edital, veio com 40, igual aconteceu aqui no meu estado. Veio com 60, igual aconteceu lá no Pará, com 50, igual no Espírito Santo. Altera a quantidade máxima. Use 12 conectivos, vou te passar os conectivos, ok? Senso crítico nos argumentos, cuidado com um senso simples, tá? Tenta mais criticidade para poder ganhar o coração do corretor, ok? Tema que é problema e sempre vai requerer uma solução, esse é o bizu. E a linguagem aceita é aquela que vocês viram lá na primeira aula. Inclusive, volto a repetir, tudo que você viu desde a primeira aula até agora é primordial. Não tem como você... aquelas aulas lá não importavam. Não importava? Rapaz, não sei se eu cheguei a comentar aqui com vocês, mas a teoria é a seguinte, você só coloca a cereja no bolo se você tiver o bolo. Se não tiver construído o bolo, não tem como pôr cereja não. Tá? Então precisa de tudo. Tem que construir, tem que usar, tem que pegar o bizu. Ok? Exemplo de uma coletânea tradicional, etc. Que tem ali o tema principal e depois tem 3 itens. Tá? Fica assim, você faz uma introdução acerca do tema principal e é óbvio que você na introdução já prepara o que você pretende trabalhar. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso, mas você já prepara o que você vai trabalhar. E aí vai ficar o segundo parágrafo para isso,
o terceiro para isso e o quarto para isso aqui. Ok? Então fica aí os parágrafos posteriores, né, para cada um item. Tá? Então isso é uma coletânea, um texto tradicional com tópicos, etc. Até um assunto muito bom, né? Um assunto muito bom aí de discutir, mesmo sabendo que já tem tempo, que aconteceu, tá? A pandemia, mas é tempo, mas não tem mais de 10 anos, então é sempre uma atualidade, ok? Quando ela vem como estudo de caso, aí ela vem com personagem, ó, Josimar, ela vem lá, roubou um carro lá de Josimar, né, vítima lá, foi na delegacia, vem com uma história. Quando é estudo de caso, vem uma historinha, história. Normalmente não é história verdadeira, tá? Normalmente não é. E aí, você também tem lá os seus tópicos, ó, 1, 2, 3, mesma coisa. Você faz uma introdução, meio que sobre a história, sobre o assunto, já liga os itens ali, depois vai ficar o segundo parágrafo para o primeiro item, terceiro parágrafo para o segundo item e o quarto parágrafo para o terceiro item, beleza? Bem tranquilo, é como se eu colocasse ali que tinha A, B, C também, tá? Então é assim que funciona uma redação com tópicos. Eu respeito os tópicos acima de tudo. Curirim, mas do jeito que você me falou aí, não tem conclusão. Não tem, não precisava nem ter introdução. Se você quiser, você pode fazer só os tópicos. Qual que é o problema de você fazer só os tópicos aí, responder A, B, C? É porque se você for fazer só A, B, C, se você não quero fazer só os tópicos, não quero fazer introdução não. Já que não dá pra fazer conclusão, não vou fazer introdução também não. Você vai ter o problema de quantidade de linhas, né? Porque se é A, B, C, são 3 tópicos, você vai fazer, são 30 linhas, 10, 10, 10. Aí é canseira, hein? Vixe. Então você tem que pensar nisso, tá? Eu faria uma introdução, nem que seja para ficar bonitinho, amarradinho, e depois os tópicos. Ok, beleza? E a conclusão não é nem necessária, porque o que é necessário já é só a resposta dos tópicos. E normalmente o último tópico, ele tem característica, olha lá, de conclusão, ó, medidas para preservar. Ele meio que puxa a ideia de uma conclusão, sabe? Ele meio que te dá sabe? Ele puxa. Então não precisa ter esse receio, oh meu Deus, conclusão. Tá? Quase todos os tópicos são assim, beleza? Ainda que seja muito diário, igual por exemplo esse aqui é bem diário, se você ler, ó. Você vai ver que ele meio que puxa a ideia de uma conclusão. A prisão preventiva da história aí, ó, é juridicamente viável? Lembrando que eu não coloquei tudo, tá, gente? Tá vendo lá o resistência? Coloquei só para vocês entenderem aí. Então a prisão preventiva é viável? Então você vai ver que o último tópico, normalmente a banca, quando ela pede esse tipo de redação, que vem inclusive com vários nomes, tá? Vem como nome dispositiva, redação em tópicos, estudo de caso, vem como... vem vários nomes. E hoje em dia, antigamente era só Sebrasp que cobrava, né? Não. Redação em tópicos, AOCP, Sebrasp, IATS, Quadrix, um monte de banco já tem colocado isso aí, tá bom? Então, assim, vai pegando o bizu, que é importantíssimo para esse concurso seu, tá bom? Vamos lá. Vamos entender então o que vai acontecer. Esse aqui é um organograma. O que é um organograma? Eu vou montar para vocês dentro dessa imagem como que fica a estrutura de um texto em tópicos, beleza? Então, eu não sei o que você viu de aula minha até agora, etc. Você viu tudo bonitinho, show, pausando, aprendendo, etc. Mas o intuito que você saiba é que isso que eu vou mostrar para vocês é montar a redação dentro desse organograma. Uma técnica a qual eu criei, ganhei inclusive aí na Assembleia Legislativa, mérito legislativo, maior comenda por causa disso aí. Isso aí ajudou muita gente, cara, tá? Que no meu estado de vez em quando vem esses tipos textuais, né? Então fica aqui, ó. Aqui a gente vai trabalhar o primeiro parágrafo, que aí a gente considera como uma introdução. Aqui o segundo parágrafo, que aí no caso é o item A, só para a gente fazer referência, mas poderia ser primeira seta, número 1, sei lá, tá? Então só para ter referência, aqui, deixa eu só trocar o nome aqui, item A, vou colocar item A. Terceiro parágrafo, que é o item B. Quarto parágrafo, que é o item C. Fechou? Lembrando que, vamos lá,
Eu estou falando para vocês fazerem 4 parágrafos, não é isso? Massa. Se vier 3 tópicos, então, show, uma introdução, depois responde os tópicos. Massa. Mas e se vier 4 tópicos, 4 itens? Se vier 4 questionáriozinhos, como que eu vou usar isso aqui? Como? Se vier 4 itenzinhos, 4 questionáriozinhos. Aí você não precisa de introdução. Se vier, o primeiro parágrafo vai ser o primeiro tópico, o segundo para o segundo, terceiro, quarto para o quarto, pronto, fechou. Entendeu? Eu só estou fazendo uma introdução porque eu estou dando um exemplo que é o convencional, é o que vem, né? Quando a redação de tópicos é assim que vem. De 3 tópicos. Só por isso que eu estou colocando uma introdução, tá? Que é para poder ali pegar umas linhas, deixar bem bonitinho o texto, amarradinho e tal. Mas se fosse com 4 tópicos, nem introdução teria, porque o que importa para a banca é a resposta dos tópicos. Você entendeu isso? Em nome de Jesus, né? Continuando então. Vamos lá. 4 parágrafos. Dentro de cada parágrafo, é importante que você faça aquilo que você aprendeu lá na sua primeira aula comigo, tá? Faça o quê? A divisão de frases ou períodos, né? Tanto faz. Então, aqui é a primeira frase, aqui é a segunda frase e aqui é a terceira frase. Ó. Show? Beleza? Tranquilo no esquilo. Aí eu vou ter agora aqui o conectivo para a primeira frase dentro de cada parágrafo, um conectivo para a segunda frase dentro de cada parágrafo e um conectivo para a terceira frase dentro de cada parágrafo. Por isso, não sei se eu entendi. Por que um conectivo para a primeira frase, para a segunda frase, para a terceira frase? É porque você tem 3 frases, não é? E sempre que você for fazer uma frase, tem que ter um conectivo para amarrar. Entendeu? Bem bolado, sacou? Você não pode aleatoriamente escrever uma frase começar do nada. Você tem que ter uma palavrinha para poder ficar amarradinho. Entendeu? Sacou? Tá? Massa. A gente vai fazer a leitura aqui desse organograma meu e etc. A gente vai fazer a leitura bem assim, ó, bem bonitinho, bem organizadinho. Primeiro eu vou passar para vocês o que tem que ter em cada frase, né? Mas vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, uma frase, 2 de uma letra mais até um ponto final, 3. Depois, de novo, depois, tá? Então a gente vai enxergar desse jeito, ó. Primeira frase, segunda frase, terceira frase. Isso em cada parágrafo, não se esqueça disso. Ok? Tranquilo, de boa? Massa, então. Então, o que eu faço, Curini? Na minha primeira frase, na minha introdução, já que eu vou fazer uma introdução, o que eu faço na minha primeira frase? A melhor coisa a se fazer é uma citação, cara. Uma citação. É você fazer igualzinho eu pedi lá, sei lá, desde a primeira aula eu tô falando que citação é a melhor maneira de começar. Então, a melhor maneira de começar aqui é com uma citação. Tá? Tem uma vez sobre a Covid, igual eu mostrei para vocês agorinha, né? Você começa com o artigo 196, de acordo com o artigo 196 da Constituição, a saúde pública é o direito de todos. Ponto, entendeu? Começa grande, começa, sabe? Bonitinho. Positivo? Massa. Se você não conseguir fazer uma citação, porque você não lembra na hora, você pode começar com uma afirmação. Ok? Não tem problema. É só pensar que a afirmação é meio fraco, né? Costumo dizer que até papagaio afirma se você treinar ele. Então é meio fraco você começar, né? A sociedade precisa de apoio do governo para combater a pandemia. Uma afirmação, né? Uma afirmação é meio pobre, mas pode ser, tá? Ou você pode fazer uma contextualização. Contextualização. Que é o quê? Quando você fala geral, tá? Tipo... no Brasil existem vários princípios de saúde pública que ajudam no combate a pandemias e sei lá o que. Contextualizou, você não falou de uma específica nem nada, jogou geral. É uma possibilidade. Ok, beleza, massa. Aí, isso é para nossa primeira frase. Eu até te indicaria algo. Tenta imaginar que isso aqui
o que eu for escrever, eu vou tentar colocar algo bom. Não vou escrever já começando coisa ruim. Ah, você dá passo pro problema. Ah, não começaria assim, não. Não começaria com algo, sabe, eu começaria com algo mostrando um direito, uma garantia, um trem nesse sentido, tá? Depois, eu vou colocar o tema, por vários motivos. Deixa eu pegar a caneta aqui. Aqui, eu vou colocar o tema principal, o eixo temático, o eixo, tá? Com breve posicionamento. Calma que eu vou te explicar. Com breve posicionamento, que é conhecido como tese. Ok? Calma que eu vou te explicar. Pera aí. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui tem um tema, ó. Tem um tema, ó. Transformações no mundo do trabalho, no contexto da pandemia. Esse é o tema. Esse é o tema principal, tá lá no início, tá? E no exemplo que eu dei de estudo de caso, também tem um tema. O tema tem a ver com uma vítima chamada Josimar, que procura as autoridades para poder pegar quem roubou a bicicleta dele. É o tema. O tema é algo envolvendo um roubo. Isso é um tema, o eixo principal. Então, na segunda frase, agora eu vou dar um exemplo óbvio, né? É importante que você coloque o tema, tá bom? Não se esqueça disso, o tema. Que normalmente, o tema é um problema. O tema é um problema, ok? Então, tenta achar esse problema aí para você poder colocar, tá? E para acabar, na terceira frase, é onde eu faço a breve apresentação dos tópicos, dos itens, tá? Que no caso é aqui, né? A, B, C. Nesse caso aqui que eu trouxe para vocês. Mas às vezes vem seta, vem bolinha. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Às vezes não vem aqui assim, ó. 1, 2, 3, ó. Às vezes não é assim que vem. Entendeu? Às vezes não é assim que vem, ó. A, B, C. Entendeu? Às vezes vem seta, bolinha, enfim. Ok? Tranquilo? Tá? Pensa nisso. Vamos lá. Beleza. Essa é a introdução. E nesse tipo de texto, a única coisa que muda é a introdução. É porque a estrutura da resposta dos itens é simplesmente igual. Como assim, Curirim? Vem comigo. Lá na primeira frase do segundo, do terceiro e do quarto parágrafo, vai acontecer a mesma coisa. Que é o quê? Retoma. Deixa eu colocar outra cor aqui, peraí. Retomada é o. Como é que é o nome? Não é briefing, não. É briefing. Briefing, não é isso? Retomada dos itens. É o briefing. É isso mesmo, eu estava esquecendo o nome. Então você vai fazer a retomada com a apresentação. A apresentação é falar um pouco, tá? Apresentação é falar um pouco do item A. Isso é o que você vai fazer lá na primeira frase do segundo parágrafo. Beleza? Retomada e apresentação do item A. É como se eu falasse para você vir aqui e pegar essa frase e jogar lá. Só que você não vai jogar idêntico, né, gente? Em nome de Jesus. Você vai falar, parafrasear. Vai chegar lá e falar assim, ó. Inicialmente, considera-se que houve alterações nas relações profissionais em decorrência da pandemia. Só isso, tá bom. Tá ótimo. Tá? Houve alterações que fundamentaram o papel das ferramentas digitais. Você vai pegar a partezinha do item e já vai colocar na primeira frase do parágrafo, para o corretor identificar qual que é o item que você está respondendo. Então você já pega o item e já coloca. Não precisa copiar idêntico, mas você já pega a partezinha dele e já lança lá para o corretor identificar. Entendeu? Beleza? Isso acontece também no estudo de caso, enfim, mesma coisa. Ok? Depois que você fez essa retomada, etc., você vai fazer o que? A resposta. A resposta do item mesmo, no caso aqui o item A, né? A resposta vai acontecer na segunda frase. Resposta com exemplo, justificativa
justificativa. Uma resposta que tenha citação. Beleza? É algo para você deixar como fundamento. Então, não queime etapa. Já não começa o parágrafo respondendo não. Inicialmente aconteceu porque as pessoas ficaram usando a internet. Ponto. Acabou. Você já respondeu o negócio? Acabou. Já era. Pode... Como é que você vai fazer? Quantidade de linhas que eu peço. Entendeu a linha de raciocínio? Não dá para fazer. Tá? Ok? Então pensa nisso. Cuidado. Depois, eu vou fazer o quê? O fechamento do parágrafo com conclusão, que é o que? Breve solução ou consequência. Você vai mostrar uma breve solução ou consequência. É porque assim, ó, entenda que quando vem com itens, cada parágrafo é um mini texto. Quando ela vem com itens, quase que você não precisa amarrar os parágrafos. Quase, tem que amarrar. Mas quase que você não precisa. Por quê? Porque cada parágrafo é um mini texto. Aí, deixa eu te contar um segredo. Tá vendo esse negócio aí, ó, na tela? Pois é, os outros parágrafos vão ser simplesmente idênticos. Ou seja, agora vai ter a retomada com a apresentação do item B, beleza? Vai na segunda frase, resposta com exemplo, justificativa. Opa, cortei o F ali, peraí que tá errado esse trem aqui. Justificativa, faz uma citação, dá um fundamento, beleza? Depois você faz um fechamento com breve solução. Vou resumir aqui, tá? Breve solução, mas é a mesma ideia. Ou consequência. Ok, beleza? E no terceiro parágrafo, quarto parágrafo, item C, retomada com apresentação do item C. Aí, peraí, eu quero trocar uma ideia com vocês, calma. Essa apresentação aqui, aspas. Deixa eu trocar uma ideia com vocês. Existem provas, são pouquíssimas, são poucas, né? Que elas vêm com 2 itens somente, 2 tópicos. Se vier com 2 tópicos, aí eu faria uma conclusão. Por que, Curim? É porque aí eu faria assim, ó, introdução, item A, item B e uma conclusão. Sacou? Com 3 tópicos não precisa, é só uma introdução, item A, B e C, fechou. Cada parágrafo 3 frases, não se esqueça. Fechou. Agora, se vier só 2 tópicos, aí eu faria uma introdução, item A, item B e faria uma conclusão. Então, se não vier o item C, aí você pode fazer aqui, ó, se não vier o item C, tá? Vou até colocar aqui um asterisco aqui, um negócio para identificar. Você pode fazer um resumo do tema, se não vier uma solução sobre o tema e o fechamento é normal. Tá? Mas só se não vier, volto a repetir. Tá? Provavelmente aí no seu concurso vai vir com 3 itens. E aí segue a mesma linha de raciocínio. Resposta com exemplo, justificativa e depois uma citação. Ok? 100%? E para acabar, mesma ideia. Fechamento com
breve solução, lembrando que se só vier 2 itens, você tiver que fazer uma solução mesmo, aí aqui você não precisa colocar uma breve solução, né? Já pode colocar uma consequência, tá? Ué, como é que eu vou colocar a solução aqui e uma solução aqui, né? Então, se não vier com itens, se não vier com item C, perdão, você já pode fazer uma breve consequência, um fechamento com consequência, tá? Vamos lá. Então, vamos pensar aqui o que tem que ser feito, ó, só para a gente entender o bem bolado. Nesse exato momento, você tem uma redação completa, uma redação em tópicos, etc, completa, que tem que fazer em cada parágrafo. Inclusive, você viu aí que é muito parecido os itens, correto? Bonitinho? Tá. Eu vou criar aqui para vocês uma redação ao vivo. Eu acho que eu tinha comentado, não sei se comentei, cara. Minha cabeça, ela só pensa em temas que eu acho que vai ser cobrar, temas de atualidade, temas que eu acho bom, que eu sei que já cobrou. Eu vou colocar para vocês conjunções que dá para você fazer já uma redação, só com essas conjunções, tá? Depois eu vou colocar mais, mas primeiro eu vou colocar aqui 12, depois eu coloco mais 26, ok? Só para vocês já irem pegando gosto aí, preparando para a próxima aula. É o seguinte, se você fazer uma citação, você pode começar com de acordo. Agora, se você for afirmar, pode ser o a, no, na, pode ser uma, beleza? Porque aí, né, você pretende fazer uma afirmação. Agora, se for uma citação, é de acordo com... Eu vou dar um exemplo. Depois, nesse tipo de texto, se fosse no texto argumentativo que não tem tópicos, eu não ia usar esses conectivos. Eu vou colocar conectivos aqui que dão ideia de continuidade, porque é uma redação com tópicos. Se fosse sem tópicos, eu ia fazer um conectivo de quebra de ideia. Mas nesse caso aqui, como é com tópicos... Então, ó, diante disso... Tá? E para finalizar pode ser um logo. Depois aqui eu posso pôr um inicialmente. Depois um nesse viés. Nesse viés, deixa eu só apagar aqui. Nesse viés. E para finalizar um que eu gosto muito. Esses aqui são os meus queridinhos. Lembrando que existem 1.500 conjunções. Ou seja, eu coloco aqueles que eu gosto no meu organograma. Agora você pode pegar no computador, no Google, né, e etc. Mas tem que ser coisa bonita. Ah, a reboque disso, isso é horroroso. Reboque de parede, reboque de carro. Nesse diapasão é de afinar instrumentos. Esse trem não é bonito, tá? Ok? Então, destarte. Depois, além disso... Depois, dessa forma. Depois, assim. Depois, em suma. Para acabar. No meio, nesse aspecto. E para finalizar, por conseguinte. Eu preciso que você entenda um negócio aqui, ó. Presta atenção aqui. Esses conectivos aqui, ó, eles são a mesma coisa, que é o quê? Fazer o texto andar para frente. Esses conectivos, eles fazem o texto andar para frente. Ou seja, você pode substituir eles de lugar, porque eles têm a mesma ideia, fazer o texto andar, prosseguir, ok? Positivo? Tá. Agora, o que você tem que ter cuidado? Não trocar para outros lugares. Por exemplo, esse aqui também pode entre eles, ó. Entre eles você pode trocar, beleza? Você pode colocar aqui tranquilo, sem medo de ser feliz, ó. Um pelo outro aí, você pode trocar. Tá? De boa, de boa, de boa. Você pode trocar, colocar lá logo, lá embaixo, por conseguinte, no meio. Assim, lá no lugar do logo. Por quê? Porque é a mesma família, então pode trocar tranquilo, 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 ok? 100%? Tá? Massa. O que não dá para trocar são esses aqui, ó. Por quê? Esses aqui eu começo diferente. Eu começo citando, então é de acordo, né, para citar. Já no item A inicialmente, né, porque é o primeiro item. No B, além disso. No C, que é o último item, então em suma, né, que é tipo fazer uma finalização. Sacou como é que funciona? Mais ou menos a linha de raciocínio. Tá bom? Tá. Beleza. Pensando nisso, eu
eu vou articular como se fosse um tema. Tá, deixa eu pensar um tema aqui. Eu sempre penso nos... vamos pegar um tema, vamos pegar aquele tema mesmo aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Eu vou fazer mais ou menos para vocês entenderem, tá bom? Transformações do mundo do trabalho no contexto da pandemia. É a introdução. Então vamos começar, vamos fazer de um por vez. Então tá. Ó, de acordo... Tá, vamos supor que eu não quero começar com citação. Então eu coloco assim, ó. A pandemia apontou várias mudanças sociais a serem destacadas. Ponto. Então, a pandemia, afirmei. Ponto. Aí eu retomo aqui, né? Que é para falar do trabalho lá, não é isso? Diante disso, a principal mudança ocorreu mediante ao processo trabalhista, em que pessoas envolveram a tecnologia. Dando um exemplo, estou criando ao vivo aqui para mim, né? Para você estar gravado. Ponto. Logo, deve-se destacar. Aí agora eu vou pegar os itens e vou colocar parte deles aqui. Então vamos lá pegar os itens. Logo, deve-se destacar as alterações e o uso da ferramenta digital, vírgula, os impactos na dinâmica de trabalho e a saúde mental e as medidas para preservar a saúde mental dos funcionários. Peguei os 3 itens e já coloquei parte deles onde? Na minha introdução. Já peguei os 3 itens e já joguei ele aqui, ó. Entendeu? Só apresentei. Agora eu vou retomar. Inicialmente, aí eu pego o item A. O item A fala sobre alterações, relações profissionais depois da pandemia, necessidade de adaptação da nova forma de trabalho e tal. Inicialmente, considera-se que os indivíduos devem se adequar às novas formas de trabalho, principalmente envolvendo a parte digital. Ponto. Aí eu venho aqui, ó, nesse viés, entende-se o porquê da fala do físico Albert Einstein ao dizer que a tecnologia iria se sobrepor à humanidade. E isso já ocorre no processo trabalhista. Ponto. Destarte. É importante que projetos como é que fala o nome? Reciclagem aconteça para que os profissionais tenham sua qualidade de trabalho pós-pandemia. Ponto. Agora eu venho aqui, ó. O outro é para falar de quê? Trabalho, papel das ferramentas. Não, aqui. Impactos da pandemia nas dinâmicas de trabalho e saúde mental. Aí eu venho aqui. Além disso, deve-se considerar que a saúde mental de muitos trabalhadores foi afetada. Ponto. Dessa forma, ações devem ser tomadas para que a saúde mental deles não fique comprometida e eles tenham qualidade trabalhista, o que é uma previsão também do artigo 6º, ao se considerar que o trabalho é uma garantia constitucional. Ponto. Aí eu venho, assim, isso irá melhorar a vida dos cidadãos na sua vida e labor. Labor acho que serve para trabalho nesse caso, né? Ponto. Aí eu venho com o último aqui, ó, medidas para preservar a saúde mental dos funcionários. Aí eu venho, em suma, ações devem ser tomadas para preservar a saúde mental dos funcionários. Nesse aspecto, é importante que a principal seja psicólogos atuando de forma direta nas empresas e projetos sejam feitos para mostrar problemas de síndrome de burnout, que é envolvendo trabalho, e depressão. Ponto, dando um exemplo. Aí, último aqui, ó, por conseguinte, isso fará valer a qualidade de vida e uma dignidade humana. Viu? Fiz ao vivo, juro que pra mim tá ao vivo. Criei agora, eu nunca tinha feito uma redação disso. Criei agora. Então eu usei o conectivo e as ideias. Sacou mais ou menos? Não é difícil. Você vai ter que meio que decorar isso aí, ó. Mas não é difícil. Então vamos fazer o seguinte. Próxima aula. Coloco mais conectivo pra vocês. Dou um bisuzinho top aí. Massa, vocês vão ver. Vou passar um exemplo de redação que eu criei. Eu acho que esse aqui foi eu criei mesmo. Esse aqui foi eu criei. E um esqueleto para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão destruir nesse tipo de texto. Tá bom? Pega o bizu, é tudo nosso, nada deles. Um beijão, tamo junto aqui no Fox. Pra cima.